Alex pra falta, é bola aérea para o Corinthians. Jorge Henrique desvia, vem lutar pela bola o Danilo. Olha o Danilo pro Emerson Sheik, cria-se a chance, é rede! Gol! O Emerson Sheik é do Corinthians! O gol que pode ser do título sai na bola parada. Na cobrança de Alex, desvio do baixinho Jorge Henrique. O Danilo vai lutar, reveja o lance. Danilo vem, luta pela bola com Souza de calcanhar para Emerson Sheik, decisivo com o pé direito. O seu quarto gol na competição, pode ser o gol do título. Emerson Sheik, Corinthians 1-0. E a presença de espírito do Danilo é um negócio impressionante. Schiavi, quase 27. Olha o Sheik no erro do Schiavi. Agora sim, é um abraço pro Sheik. É rede! Gol do título! Emerson Sheik no Corinthians! Decisivo como sempre foi. Um homem que tem muita estrela, um cara que tem a sina de campeão. Emerson Sheik marca pela segunda vez no Pacaembu. Atento ao vacilo defensivo do Boca Juniors. Aí o Caruso apostou corrida com o Sheik, já era mano a mano com o Souza. Não deu Emerson Sheik. Ganhou a bola do Schiavi no erro do experiente defensor, botou na frente e já era a bola da rede. O Corinthians vai conquistando a Libertadores, 2 gols de Emerson Sheik. Quem esperaria o veterano Schiavi, o jogador mais experiente da equipe do Boca Juniors, recuar tão mal uma bola como essa? O Corinthians conquista a Libertadores 2012. O Corinthians é campeão da América. A América tem dono, a taça se mira e se toca, e quem toca na Copa Libertadores é o Corinthians. E a gente segue falando de Corinthians aqui no Central Fox. Teve jogo treino hoje de manhã no CT Joaquim Grava. E o Danilo, depois de 11 meses, foi a campo de novo. A gente vai ao vivo agora para lá. André Cavalcante está acompanhando tudo de pertinho. E tem mais informações, né, André? Boa tarde. Boa tarde, Daniela Boaventura. Boa tarde para todo mundo ligado no Central Fox. Danilo foi a campo, sim, participou desse jogo treino. Ele que há quase um ano tenta se recuperar de uma fratura na perna, mas pelo andar da carruagem deu para perceber que o trote do Danilo ainda é um pouquinho diferente. Ele manca um pouquinho, ainda está se recuperando. A reestreia dele, dá para a gente classificar dessa forma, ou ele, uma partida oficial, o retorno do Danilo em uma partida oficial ainda deve ser, deve levar mais algum tempo, questão de 2, 3 semanas. Está num processo de transição para os gramados, mas não deixa de ser uma boa notícia. O Danilo participou dessa atividade, sim. Jogadores reservas corintianos formaram uma equipe para enfrentar o Bragantino, equipe que está na primeira divisão do Campeonato Paulista, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e quando a fase é boa, até o time reserva em jogo treino passeia. Foi assim essa disputa aqui no CT Joaquim Grava. Os reservas corintianos golearam o Bragantino por 6-1. Destaque para o Casim, que marcou 2 gols, um desses 2 gols, um golaço. Também destaque para o Giovanni Augusto, que perdeu um pouco espaço na equipe titular e marcou 2 gols. Um gol foi contra da equipe do Bragantino e o Marquinhos Gabriel também deixou dele, totalizando Corinthians 6, Bragantino 1 nesse jogo treino aqui no CT Joaquim Grava. Primeira atividade da semana, Corinthians tem a semana livre, não tem jogo nem quarta nem quinta-feira. O próximo compromisso é apenas no sábado em Itaquera, contra a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares hoje ficaram naquele trabalho regenerativo, os reservas disputaram esse jogo treino. Para o jogo contra a Ponte Preta no sábado, um desfalque é certo, o lateral direito Fagner cumprirá a suspensão pelo 3º cartão amarelo. No lugar do Fagner entra o Léo Príncipe. Em contrapartida, Romero, que ficou de fora do último jogo contra o Botafogo, cumpriu suspensão nesse jogo contra a equipe carioca, retorna naturalmente à condição de titular. O Cleison, que substituiu o Romero, vai para o banco.
banco de reservas. Depois da atividade dessa terça-feira, quem conversou com a imprensa, entrevista coletiva dupla. Os dois corintianos conversaram com os jornalistas. O Jô, experiente jogador, e o garoto Pedrinho, cria das categorias de base do Corinthians. O Pedrinho tem apenas 19 anos. Na verdade, os dois se formaram no Corinthians, mas o Jô com uma trajetória bem maior no futebol, o Pedrinho apenas começando. Vamos ouvir alguns trechos do que disseram tanto o Pedrinho quanto o Jô. Vai ser bom pra gente, obviamente para alguns jogadores descansar, né? E é claro que se preparar, porque o próximo jogo vai ser sempre o mais difícil, né? Porque as equipes agora olham realmente o Corinthians como um dos favoritos, onde a gente está sendo muito estudado. Então essa semana para a gente também serve de treinamento, de alternativas, de buscar uma melhora. Então acho que para a gente vai ser bom, né? Diferente se já tivesse um jogo na quarta-feira, seria muito corrido, o time estaria cansado, então a gente se prepara melhor para sábado. Então essa semana vai ser bem proveitosa. É um grupo, né? Se todo mundo se preparar igual, na hora que entra, quando entra faz bem. Te viu já Marquinhos Gabriel, quando entra fazendo a diferença, Pedrinho, quando tem entrado concentrado, Paulo Roberto, quando tem a oportunidade de jogar, joga em alto nível. Isso é um grupo, não é só os 11, e sim os 33, 34 que tem dentro do grupo. Então é bacana ter um jogo-treino assim, ele se vê a dedicação, a seriedade que eles encararam. Isso aí é o Corinthians, né? A gente tem um grupo muito tranquilo, muito humilde, onde que, né, se continuar trabalhando desse jeito, a gente vai colher coisas boas lá no final do ano. Faz muito tempo para mim também, né? Porque era jovem ainda, né? Tava crescendo ainda. Tinha acabado de chegar no Corinthians também, 14 anos, né? Tava no alojamento lá, assistindo com meus amigos e longe da minha família, mas onde pude comemorar bastante, que estava do lado lá no clube do Corinthians, comemorando com meus amigos. Eu tinha acho que 2 meses que eu tinha chegado no Galo, e eu nunca escondi que eu sou corintiano e sempre vou ser, né? Eu estava em casa, era semana que não tinha jogo meio de semana, acompanhei e fiquei muito feliz. Na época eu liguei para minha mãe, e minha mãe é corintiana, e a gente comemorou porque eu sou corintiano, cara, eu não vou esconder. Obviamente que eu sempre respeitei os clubes que eu passei fora do Corinthians, e naquela época eu estava no Galo. Não pude comemorar como um torcedor, mas quietinho ali, fiquei feliz porque vi uma vitória e um título que era tão importante para o Corinthians. Tá aí, portanto, as palavras do Jô e também do Pedrinho. Só para contextualizar essas duas últimas respostas, eles falavam sobre onde estavam os dois em 4 de julho de 2012, quando o Corinthians ganhou o título da Libertadores contra o Boca Juniors. O Pedrinho tinha apenas 14 anos naquela época, assistiu nos alojamentos da base corintiana, e o Jô assistiu na concentração do Atlético Mineiro. Era jogador do Atlético Mineiro, mas como vocês conferiram na resposta, sempre foi corintiano, não comemorou, mas ficou feliz sim com o título do Corinthians na Libertadores de 2012. Como a atividade de hoje foi só para os jogadores reservas, pelo menos nos gramados do CT, o que se espera é que a atividade de amanhã, quarta-feira, tenha o primeiro esboço da equipe titular do técnico Fábio Carille para pegar a Ponte Preta sábado em Itaquera. Daniela e Felipe. Valeu, André Cavalcante, muito obrigada pelas informações do Corinthians. Agora a gente muda de assunto. Começou a avalanche. E começou a avalanche. Caiu mais um técnico no futebol.